Quer não, obrigada. Tá ao vivo, tá? E ver pra mim o enquadramento dela. Não apareceu pra mim ainda. Pra mim também? Tá. Aí o de baixo tá gravando. Depois a gente corta. Uhum. Como é que ela tá? De novo. Sai e entra de volta, igual eu fiz aquela hora que ele funciona. Entendeu, né? Tá sempre avisadinho? Você já está ao vivo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Nós estamos nos organizando aqui para já começar, tá bom? Ah, essa turma precisou. Hoje estão entrando rápido, acordaram cedo. Aqui entrei e tava frito. Bom dia para quem tá entrando agora. Tudo bem com vocês? Vamos postar lá no grupo para avisar que começou. Para quem está entrando agora, para já ir se organizando, nós vamos usar a apostila 1 hoje, lá na página 58, tá bom? Já vão pegando aí, se organizando para a gente começar. Daqui a pouquinho a gente já começa, ok? Eu vou estar com vocês hoje, eu sou a Prof. Rose, tá? Dou aula de matemática para o 4º ano da tarde, para o 5º da manhã. E a Prof. Jo vai estar conosco na semana que vem. A gente vai fazer esse revezamento igual tá acontecendo, né? Eu fiz a primeira semana, depois ela fez, aí hoje eu vim. Semana que vem ela faz ou de repente nós duas estaremos juntas na semana que vem. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, José. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Álvaro. Ariane. Bom dia, Mariane. Ariane. Ariane. Isso. Ariane é minha, da tarde. Bom dia, Prof. Jo. Ariane já terminou o livro 1, parabéns, que bom. Hoje a Prof. vai estar tirando dúvidas, tá bom? Da aula que vocês assistiram na semana passada. Vamos cuidando do horário aqui. Só mais uns minutinhos. E aí a gente já começa, tá bom? Tchau, Leonardo. Bom dia, Leonardo. É matemática. É matemática. Então, a gente vai dar bom dia pra vocês, pra gente dar início, então, à nossa aula de hoje. Tem um espacinho. Bom dia, crianças. Tudo bem? Pegaram o material já certinho para acompanhar? Então, essa semana, a Prof. Rose, né? Como ela falou, vai trabalhar com vocês. A Prof. Rose, que é professora do 4º ano da tarde. E elas não estão juntas, as duas profs, porque a Prof. Jo ainda não pode vir aqui na escola por enquanto, né, Prof. Jo? A Prof. Jo tá aí assistindo. Mas na semana que vem, nós já teremos, acredito que sim, as duas profs juntas, tá bom? Aproveitem bastante a live, façam as perguntas, das dúvidas de vocês, se concentrem bastante, acompanhem no material onde a professora está trabalhando, ok? Boa live para vocês! Então vamos lá, para quem entrou agora, nós vamos usar a apostila 1, a gente vai terminar a apostila 1 hoje, tá lá na página 58. A apostila, tá bom? Então é essa aqui, ó, lá na página 58. Então hoje a gente vai fazer da 58 até a 64 e aí a gente encerra a apostila 1. Lembrando com vocês que se eu explicar algum exercício e vocês não entenderem, anotem aí que vocês não entenderam,
para estarem perguntando pelo WhatsApp ou estarem esperando quando as aulas retornar, a gente vai retomar todo esse conteúdo, tá bom? Então, Volume 1, prof. volume 1, apostila, ó, apostila 1, tá bom? Página 58. Vamos lá. Vamos lá? Lá na página 58, a gente vai falar sobre multiplicação por 10, por 100 e por 1000. E é bem legal quando a gente aprende a fazer essa multiplicação, porque a gente encurta um caminho, a gente não precisa estar montando a continha para chegar no resultado. Então, o exercício 1, a gente já começa aqui seguindo as pistas na página 58. O exercício 1 diz assim, ó: resolva as operações e anote da tabela os resultados encontrados. Então, a gente tem 10 vezes 5, 10 vezes 4, 10 vezes 8, 10 vezes 3, 10 vezes 12, 10 vezes 35 e 10 vezes 99. Na matemática, em muitas situações, não vai aparecer a palavra assim, resolva a multiplicação. Muitas vezes pode acontecer de aparecer o seguinte, deu produto. Então lembra que na semana passada eu falei para vocês assim, ó, quando aparecer a palavra diferença, a gente faz uma subtração. Agora eu vou trazer uma outra informação para vocês. Quando aparecer a palavra produto, vocês sabem, vão saber a partir de agora, para quem não sabe ainda, que a gente vai resolver uma multiplicação. Então, produto é o mesmo que multiplicação, é o resultado de uma multiplicação. Então, nessa tabelinha, para vocês colocarem os resultados das multiplicações, a gente, então, não precisa estar realizando o cálculo. Aí pede para fazer com a calculadora, mas não precisa usar a calculadora também, porque é simples essas multiplicações. Quando a gente tem uma multiplicação por 10, a gente, então, repete o número e acrescenta um zero. Então, tá bem certinho, ó. 5 vezes 10. Eu repito 5 e acrescento um zero. Então, vai dar 50. Precisa usar a calculadora para fazer 10 vezes 5? Não, não precisa, né? A gente vai treinando o nosso cérebro, lembrando da tabuada. E depois, quando completar a tabela, a gente pode pegar a calculadora para conferir o resultado. Tá bom? Então, vocês completaram toda essa tabelinha, que é a multiplicação por 10. A letra A pergunta assim, ó. O que repete na primeira coluna da tabela? O que é coluna? Olha aqui a coluna, ó. O que repete? Deixa eu mostrar para vocês. O que repete aqui na primeira coluna da tabela? Repete o número 10. Tem o 10 em todas as linhas. Em todas as multiplicações tem o número 10. Então, o resultado da letra A, o que se repete na primeira coluna? O número 10, né? Um dos fatores, que é o 10. Aí a letra B pede assim, ó. Observe cada multiplicação e o seu produto. Acabei de falar para vocês que produto é o resultado de uma multiplicação. E escreva uma frase para contar como que foi a multiplicação por 10. A gente, então, repete o número e acrescenta um zero. E é para vocês formularem uma frase com essa explicação que eu acabei de falar para vocês, tá? Do jeito que vocês entenderam. Então, quando eu tenho uma multiplicação por 10, eu repito o número e acrescento somente um zero. Então, por exemplo, se eu tenho 15 vezes 10, eu repito 15 e acrescento um zero. Então, o resultado será 150. Olha como que é fácil? Eu não preciso montar a continha, né? Eu só preciso pensar um pouquinho. O exercício 2 já são multiplicações por 100, né? Na letra A, no exercício 1 era multiplicação por 10, agora são multiplicações por 100, que é a mesma coisa. Eu repito o número, só que agora ao invés de acrescentar um zero, eu vou acrescentar quantos zeros? 2 zeros, porque 100 tem 2 zeros. Então, olha lá o primeiro, 100 vezes 5. E eu poderia fazer também 5 vezes 100, porque eu posso inverter a ordem dos fatores e o resultado continua o mesmo. Então, eu tenho 5 vezes 100. Eu vou repetir o 5 e vou acrescentar 2 zeros. Então, o resultado será 500. Fácil também, né? Não preciso montar a continha. E aí, nesse exercício, também pede para usar a calculadora. Mas não precisa usar a calculadora. A gente responde mentalmente, depois, se precisar usar a calculadora para conferir o resultado, a gente confere, tá? A letra A diz assim, o que repete na primeira coluna da tabela? O número 100. E escreva, na letra B, tá pedindo para vocês escreverem uma frase para contemplar isso que eu acabei de falar para vocês. Quando eu tenho uma multiplicação por 100, eu repito o número e acrescento 2 zeros. Então, por exemplo, se eu tenho lá a última linha, diz assim, 100 vezes 99. Eu repito 99 e acrescento quantos zeros? 2 zeros. Então, o resultado será 9.900. Fácil também, né? Então, essa frase é para vocês escreverem conforme vocês entenderam, para vocês formularem uma frase
Como que você poderia resolver uma multiplicação por 100? Eu resolvo uma multiplicação por 100 assim, eu faço tal coisa com tal coisa. Para vocês, como que vocês entenderam o que eu expliquei? Para vocês formularem uma frase conforme o que vocês entenderam. Ok? Facinho, né? Bem gostosinho isso aqui, essa multiplicação. Lá na seção lápis na mão, bem do ladinho, tem um lembretezinho que diz assim, ó. Você viu como é fácil multiplicar por 10 mentalmente. Basta acrescentar um zero no final do outro fator. E para multiplicar por 100, acrescentamos 2 zeros no final do outro fator. Agora calcule mentalmente as seguintes multiplicações. São multiplicações por 10 e por 100. Vocês vão acrescentar um zero ou 2 zeros no resultado. O exercício 2 diz assim, ó. Você aprendeu a multiplicar mentalmente por 10 e por 100. Acrescentamos zeros no final do outro fator. Como será a multiplicação por 1000? Como que será a multiplicação por 1000? Se por 10 eu acrescentei um zero. Se por 100 eu acrescentei 2 zeros. E por 1000, quantos zeros eu vou acrescentar? Quantos zeros tem 1000? 3 zeros, né? Então a gente vai acrescentar 3 zeros ao número. Aí tem um pontinho lá no finalzinho da página 58 que pede para vocês fazerem essas multiplicações. Também tem o desenho da calculadora. Eu espero que vocês resolvam e depois só confiram com a calculadora, porque também é fácil, né? E se a gente não treinar essa estratégia de acrescentar zeros, a gente nunca lembra dela, né? Aí depois quando tem lá na frente tem uma multiplicação por 10, a gente quer fazer a continha. Se a gente já aprendeu um lembretezinho que não precisa realizar, a conta é mais fácil, né? A gente economiza tempo para dedicar o tempo a outras coisas, tá bom? São estratégias. Página 58, né? Isso, agora finalizando a página 58, a gente vai para a página 59, que tem um joguinho, vamos brincar, que é um joguinho de memória de multiplicação. Então lá no material de apoio, vocês vão ter algumas cartinhas de multiplicação com a multiplicação e com o resultado. E aí tá falando aqui, ó, que as regrinhas, né, que vocês precisam de um amigo, ou do irmão, ou do pai, ou da mãe para estar jogando. E é um joguinho da memória como se fosse outro joguinho normal, só que ele tem multiplicações. Então vocês vão pegar as cartas, vão embaralhar as cartas todas viradas para baixo, vão embaralhar ali e aí vocês vão tirar duas cartas. Vocês tiram a multiplicação e o resultado. O resultado que vocês tiraram tem que ser o resultado da multiplicação. Então, por exemplo, se numa mão eu tirei 3 vezes 5 e na outra mão eu tirei 15, tá certo? 3 vezes 5 é 15. Então essas duas cartinhas ficam para mim. Se numa mão eu tirei 3 vezes 5 e no outro eu tirei o resultado 10, então, como tá errada a multiplicação, eu preciso voltar ela para a mesa e aí é a chance do outro jogador jogar, tá bom? Então, vocês vão fazer esse joguinho, jogar esse joguinho e aí, depois que você jogar, quem já jogou, né? Quem não jogou, joga porque é bem legal, é bom para treinar a tabuada. E aí, prosseguindo aí com os exercícios sobre o joguinho. E é legal eles guardarem esse jogo para ir jogando ao longo do ano, né? Isso aí. Vai treinando. Exatamente. Inclusive, quando a gente voltar, a gente joga esse joguinho, tá bom? Então, é legal vocês irem jogando para irem memorizando a tabuada quem tem dificuldade. Ainda tem aluno que tem dificuldade na tabuada. O exercício 1 lá da seção lápis na mão, do ladinho aí, tem um QR Code que leva vocês para um joguinho de multiplicação também. É bem legalzinho esse joguinho. Bem parecido com esse joguinho que tem no material de apoio. Se vocês tiverem oportunidade aí, acessem o QR Code e joguem o joguinho também, que é para treinar a tabuada. Lá na página 59 ainda, o exercício 1 da seção lápis na mão, ele diz assim, ó. Paulo e Mariana estão jogando memória da multiplicação, que é esse joguinho acima do material de apoio. A letra A diz assim, ó. Veja as cartas que Paula virou. Então, em uma mão, Paula virou 2 vezes 9. E na outra mão, ela virou 16. Aí eu pergunto pra vocês, 16 é o resultado de 2 vezes 9? Não, né? 2 vezes 9 não é 16. Quanto que é 2 vezes 9? Vamos ver se vocês lembram aí. Vou contar até 3 pra vocês pensarem. 1, 2, 3. Quanto que é 2 vezes 9? 18, né? Então não é 16. Então ela não pode ficar com esse jogo pra ela, com esse parzinho pra ela. Ela pode ficar com as cartas? Ela pode ficar com esse parzinho? Não. Por que ela não pode ficar? Porque 2 vezes 9 não é 16. E nesse joguinho da memória, ela tem que achar o resultado da multiplicação certinho. A letra B diz assim. Mariana virou uma carta e pensou. Agora tenho que pegar 2 vezes 7. Então, numa mão, ela pegou o resultado para 2 vezes 7. Qual que é o resultado que ela já pegou? Então, ó, ela tem que pegar duas cartinhas. Oi, Prof. Débora, Bianca. Tudo bem, Bianca? Ó, numa mão, ela tirou um resultado. Na outra mão, ela tá falando assim, ó. Bom, o resultado que eu tirei
Para dar certo, eu tenho que pegar a multiplicação 2 vezes 7. Quanto que é 2 vezes 7? 14. Então, qual foi a carta que ela tirou? Ela tirou a carta 14. Entenderam? Então, o joguinho é assim. Eu preciso tirar a multiplicação e aí preciso tirar o resultado da multiplicação. Mas o resultado tem que ser certo. Tá bom? O Arthur respondeu certinho, prof. 14. Parabéns, Você Arthur. também. Parabéns. Vocês estão bem ligadinhos aí, né? Então, ó. Agora a gente vai lá na página 60. Ok? Prof, minha net tá ruim. A gente tá com esse problema mesmo de internet, né? Aqui também às vezes dá uma travadinha, daí a gente espera um pouquinho. Aqui até E que dá hoje certo. não tá travando, né? Verdade, Prof? Mas uhum. tenta entrar e sair de novo É. da live, Manu. Pra quem tá travando aí, sai e entra de novo. O Theo também respondeu certinho o que eu tinha perguntado antes lá, a resposta de 2 vezes 7. Parabéns, Theo. Certinho. Então, ó, o exercício 2 lá na página 60. A gente vai lá pra página 60 agora, ó. O exercício 2, tá? Então, ó, lá no exercício 2 diz assim: estes pares de cartas formam uma sequência de dobros. Escreva nas cartas o dobro que vem depois desses. Primeiro, o que é dobro? Dobro é uma coisa vezes 2. É dobrar aquela coisa, né? Então, a gente tem aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E é pra vocês continuarem. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. É pra vocês continuarem fazendo a tabuada do 2, né? Que vocês estariam dobrando os números. Aí o exercício 3 diz assim: nos pares de cartas a seguir, escreva uma sequência de triplos, começando em 3 vezes 2. O que é triplo? É fazer uma coisa vezes 3. Então, já está falando que a primeira carta que a gente tem que fazer é 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6. Aí, depois a gente vai fazer 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Então, ó, nas cartinhas de cima, nessas cartinhas aqui de cima, a gente coloca a tabuada. Nas cartinhas de baixo, a gente coloca o resultado. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim por diante, tá bom? Nós estamos lá na página 60 para quem tá perdidinho, tá bom? Aí a letra A diz assim, ó: quais desses pares estão nas cartas do jogo? Vocês vão ter que olhar nas cartinhas do jogo do material de apoio. Quais cartinhas que tem lá no material de apoio e que tem aqui nessa tabuadinha do 3 que vocês acabaram de formar aqui, que vocês acabaram de responder. Oi, Maria Luísa. Bom dia. Já a letra B diz assim, ó: desenhe o par de cartas que pode ser colocado no início da sequência. Nós começamos por 3 vezes 2. Quem que vem antes do 3 vezes 2? 3 vezes 1. Então, ó, novamente, na cartinha de cima, vocês vão colocar 3 vezes 1 e na cartinha de baixo vocês vão colocar o resultado. O resultado de 3 vezes 1, ok? Por quê? Porque no exercício de cima aqui, no exercício anterior, a gente começou por 3 vezes 2. Então, tá pedindo assim, qual que seria a cartinha que viria antes do 3 vezes 2? 3 vezes 1 e embaixo o resultado. O exercício 4 diz assim: observe a sequência de dobros e de triplos das atividades anteriores. Então, dobro vezes 2, triplo vezes 3. Quais resultados aparecem nas duas sequências? Então, ó, vamos prestar bastante atenção pra gente preencher, então, essa linha com as cartinhas. Escreva os resultados nas cartinhas brancas. Então, nas cartinhas brancas, a gente vai escrever os resultados que se repetem na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Por exemplo, na tabuada do 2 tem 4. Tem alguma multiplicação que na tabuada do 3 dê 4? Pensando na tabuada do 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, não tem resultado 4, porque o primeiro resultado é 3 e o segundo é 6. Então, não tem o resultado 4. Eu vou colocar 4 na cartinha branca? Não. Agora, então, eu vou para 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Tem 6 como resultado na tabuada do 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Ah, então tem 6. Tem 6 como resultado na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Então, eu vou colocar o 6 na cartinha branca, ó. Porque aqui, ó, o exercício tá pedindo para colocar resultados que se repetem na cartinha branca. Então, nessa cartinha branca aqui, eu vou colocar o 6. E nas outras cartinhas brancas, eu vou estar procurando números que se repetem na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Qual é um outro número que se repete na tabuada do 2 e do 3? O 12. 2 vezes 6, 12.
3 vezes 4, 12. Então, é o resultado que repete, não são os fatores da multiplicação, tá? E aí, mais um outro resultado eu vou deixar para vocês pensarem. Qual é um outro número que repete na tabuada do 2 e na tabuada do 3? Prof, o Arthur estava falando, prof, eu coloquei 2 vezes 1, mas eu acho que era no outro e na outra atividade, né? Arthur, na letra B, que era para começar com 1, que era para colocar a primeira multiplicação, seria da tabuada do 3, não da tabuada do 2, tá? Porque tá pedindo assim, ó, para olhar no item acima. Então, o item acima é aqui, ó, é da tabuada do 3, tá? Então, seria 3 vezes 1 e não 2 vezes 1. A Ariane falou 18. Tá certo, que era o que eu tinha perguntado. Isso, é o que eu acabei de perguntar. Né? Isso, que repete na tabuada do 2 e na tabuada do 3. Parabéns, Ariane, é o 18 mesmo. Então, a gente já completou as cartinhas brancas, que era para colocar resultado que tinha na tabuada do 2 e do 3. Agora, nas cartinhas azul, presta atenção nessa. Na cartinha azul é para escrever multiplicação por 2. Então, eu vou pensar assim, ó. Nessa primeira sequência, me deu o resultado 6. 6 é o resultado de qual multiplicação na tabuada do 2? 2 vezes 3, que é 6, não é? E aí na tabuada do 3, eu vou preenchendo o quadradinho verde. Qual é a multiplicação por 3 que o resultado dá 6? 3 vezes 2 dá 6. Então, olha como que vai ficar. Vou escrever no quadro para vocês entenderem. A cartinha do meio é a cartinha branca, tá? Então, vamos fazer de conta que esse quadradinho aqui é a cartinha branca. Então, aqui eu já coloquei 6. O que vem antes, o quadradinho que vem antes, é uma multiplicação na tabuada do 2 que dê resultado 6. Qual é a multiplicação na tabuada do 2 que dá 6? Ah, eu já sei que são 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. E na cartinha do outro lado, que é a cartinha verde, eu vou pensar a multiplicação que também vai dar 6, mas ela tem que estar na tabuada do 3. Qual é a multiplicação na tabuada do 3 que vai dar 6? 3 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 é 6. Vou fazer mais uma e vou deixar a última para vocês fazerem só, tá? Para quem não fez ainda, completar só. O Theo tá dizendo, na 4, a 12 também. Isso, exatamente, Theo, tá certinho. Então, ó, a segunda sequência, qual é o número que se repete? Nas duas tabuadas, na tabuada do 2 e na tabuada do 3. O número que se repete é o número 12, certo? Porque a gente tem o 12 na tabuada do 2 e a gente tem o 12 na tabuada do 3. Na tabuada do 2, quem são os fatores que eu multiplicando vou ter 12? 2 vezes 6. 2 vezes 6 vai dar 12. Agora eu vou pensar qual é a multiplicação na tabuada do 3 que vai dar 12. Qual é essa multiplicação? 3 vezes 4. Então eu fiz 2 vezes 6 deu 12. E eu fiz 3 vezes 4 também deu 12, viu? Agora, o terceiro quadradinho eu vou deixar vocês fazerem só. A Ari respondeu que aqui, ó, o resultado que tem nas duas tabuadas é 18. E ela respondeu certinho. Agora eu quero que vocês me digam os fatores. Quem na tabuada do 2 que multiplicando vai dar 18 e quem na tabuada do 3 que multiplicando vai dar 18. Vou deixar para vocês fazerem só, tá bom? Quem já fez aí, ok. Olha, a Bianca respondeu 3 vezes 4, tá certinho. O Theo falou que na 9 quis dizer 6. 6, não entendi. Na 9 quis dizer 6. Não entendi, Theo, mas tudo bem. Tá certo, Bianca. 3 vezes 4, 12, tá certinho. Aí eu quero que vocês tentem fazer essa do 18. Qual é a multiplicação que vai dar 18 na tabuada do 2? Qual é a multiplicação que vai dar 18 na tabuada do 3, tá? E aí a gente vai então para a página 61, que nós vamos falar sobre a moeda corrente. Sobrou troco? Tá perguntando, sobrou troco? O que é troco? Troco é quando a gente paga alguma coisa e a gente dá um dinheiro a mais no mercado, no restaurante, em qualquer lugar que a gente vá pagar alguma coisa, tá? Então, troco é quando a gente paga e a pessoa devolve aquilo que sobrou. Acho que todo mundo sabe o que é troco, né? Mas tá vindo a explicação aqui bem certinho. Então, diz assim, ó. 61, prof. A imagem tá ruim. 61. É a questão da internet, né? A imagem, gente. Se tiver muito ruim, sai da live e volta de novo, que às vezes dá uma melhorada. Crianças, e o vídeo vai ficar lá no grupo do WhatsApp depois pra vocês assistirem de novo, Isso. tá bom? Fiquem tranquilos. Pra assistir, pra voltar naquilo que não entendeu,
tá? Então, vamos lá, na página 61. Sobrou troco? Então, diz assim, você já conhece nossa moeda corrente, certo? A gente já falou isso na sala de aula, o que é uma moeda corrente, o que é o sistema monetário, o que a gente usa para pagar, né? No Brasil a gente usa o real. E aí tem uma informaçãozinha aí do lado dizendo assim, ó, moeda corrente é o dinheiro oficial de um país. Aqui no Brasil, a moeda corrente é o real. Então, você já conhece nossa moeda corrente, certo? Sim, é isso. Moeda corrente é o dinheiro que usamos para pagar por compras e serviços. Temos cédulas e moedas de diversos valores. Então, a gente usa dinheiro de papel e a gente usa moeda para fazer pagamento, certo? Então, na seção Diga Aí, fala assim, ó, quais são os valores das nossas cédulas e das moedas? Então, das cédulas, daquele dinheiro de papel, quais são as notas que nós temos? Nós temos notas de R$2, de R$5, de R$10. Vocês já ouviram dizer assim, ai, não tem, para dar um troco, não tem o papel de R$3, não tem a nota de R$3. Alguém já viu uma nota de R$3? Eu nunca vi. Por que ninguém nunca viu? Porque não existe. Então, se a gente precisa formar R$3 para pagar alguma coisa e não dá para receber troco, não quer receber troco, a gente junta uma nota de papel de R$2 e mais uma moeda de R$1. E olha que legal, R$1 de moeda, R$2 de papel. Mas vocês sabiam que há um tempo atrás, não muito longe, tinha nota de papel de R$1? Ela saiu de circulação. Até hoje em dia a gente diz assim que é raro a nota de papel, a cédula de papel de R$1. O quinto ano faz um trabalho bem legalzinho com moedas e com cédulas, com moedas antigas. Até a tia Anja emprestou um material dela pra gente olhar. Então ano que vem vocês também vão ver esse material, né, tia Anja? A tia Anja vai emprestar pra gente de novo. Que a gente vê as moedas antigas, a gente faz exposição de moedas antigas. Tem moedas que são de 10 centavos, mas que vale muito dinheiro por ser uma moeda mais antiga, por ser de uma seção limitada, por ser fabricadas poucas moedas. Vai ser bem interessante essa nossa descoberta aí, mas vai ser só o ano que vem, então tem que ter paciência, tá bom? Então, voltando ao assunto. As cédulas, então, as notas de papel são de R$2, R$5, R$10, R$50 e R$100. E as moedas? Moedas são de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Ah, prof, mas eu comprei alguma coisa lá no mercado que custava R$ 5,99 e a mulher não me devolveu. Mas existe a moeda de 1 centavo, né? Ela é difícil de estar na circulação, é difícil ter uma moeda de 1 centavo, mas existe a moeda de 1 centavo, tá bom? E aí depois diz assim, ó, quantos centavos são necessários para formar R$1? São necessários 100 centavos. Então, eu preciso de 100 centavos para formar R$1. Para formar R$1, são necessários quantas moedas de 25 centavos? 4 moedas de 25 centavos. Moedas de 10 centavos. 10 moedas de 50 centavos. 2 de 5 centavos. 20 moedas de 1 centavo. 100 moedas, que era aquilo que eu tinha dito para vocês antes, que para formar R$1 a gente precisa de 100 centavos. E aí, o terceiro exercício, então, da página 61, pede para vocês fazerem um desenho que forme R$1 de duas maneiras diferentes, da maneira que vocês quiserem. Pode estar usando 2 moedas de 50 centavos, pode estar usando 10 moedas de 10 centavos. O importante é vocês desenharem aqui, ó, nesses 2 retângulos, de 2 formas diferentes. Eu posso colocar uma de 50 e 2 de 25, formou R$1. Eu posso colocar 5 de 10 e 2 de 25, também formou R$1. É para formar de 2 formas diferentes, tá bom? E aí a gente vai então para a página 62. Tá tudo certo aí? Vou me dando A Maria tinha se perdido, mas já coloquei. Já se Volume 1, página 62. Isso, né? página 62. Aí lá na página 62 a gente começa a trabalhar com valores maiores, ainda com dinheiro, mas com valores maiores. Diz assim, ó, veja esse anúncio de uma loja de bicicletas. O preço da bicicleta está representado com números. Aí tem lá, bicicleta aro 20 e o preço da bicicleta. Leiam pra mim, falem aí, assim, em voz alta, pra vocês escutarem o preço dessa bicicleta. Como que se lê esse preço? E aí já eu vou dizer se vocês falaram certo ou não. Falaram? Então a gente lê esse preço R$ 360,70.
R$360,70. E aí, se eu perguntar para vocês o seguinte: quantos reais custa a bicicleta? Só reais. Eu quero só a parte do real sem um centavo. 360. E quantos centavos tem aí? 70 centavos. Então, a gente separa o que vem antes da vírgula, a gente diz que é real. O que vem depois da vírgula, a gente diz que é centavo. Inclusive, isso é uma preparação para vocês entrarem nos números decimais, que são números com vírgula. E a gente usa muito dinheiro para representar os números decimais. Prof, tá falando que ele tem 5.000 euros. Eu falei pra ele que ele pode trazer, quando voltar às aulas, uma cédula de euro pra mostrar. Isso, colegas, olha né? que legal. É verdade, Theo, bem legal. Traz pra mostrar pros colegas, pra quem não conhece, tá bom? Então, ó, a letra A diz assim, ó, você sabe ler o preço da bicicleta? Se vocês não sabiam, se vocês leram errado, agora eu já mostrei pra vocês como que se lê. R$360,70. E a letra B, o que significa o R cifrão? Quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa colocar o R cifrão para indicar que nós estamos falando de dinheiro, tá? E aí tem um lembrete que diz assim, ó, o símbolo do real é o R e o cifrão, que é esse S com um cortezinho, e é utilizado para substituir a palavra real, quando indicamos as quantias com números. Quando a quantia é em dinheiro, é representada por um número separado em duas partes por uma vírgula. A parte que vem antes da vírgula indica a quantidade em reais inteiro, e a que vem depois da vírgula indica uma quantidade menor que R$1, em centavos. Então, a gente lê separadamente, tantos reais e tantos centavos. Então, o R cifrão, quando a gente coloca ele, a gente não precisa escrever as palavras reais depois do número. E quando a gente não coloca o R cifrão, então você tem que indicar o número e escrever reais depois. Para quem lê, saber que a gente está falando de dinheiro, tá bom? E aí tem uma tabelinha aqui, ó, do lado direito, bem embaixo do desenho da bicicleta, ó, que diz assim, ó, o preço da bicicleta é R$360,70. E aí tá indicado na tabelinha a parte real e a parte dos centavos, tá bom? Na seção lápis na mão, tem um QR Code que é um joguinho também sobre dinheiro, sobre sistema monetário, sobre reais e centavos, que é bem legal vocês fazerem também, tá bom? O exercício 1 diz assim, veja essa etiqueta com o preço do pão que o Matheus comprou. Então, nessa etiqueta a gente tem várias informações. Vamos dar uma olhadinha nessa etiqueta. Então, na etiqueta a gente tem um QR Code, né, um código de barra, desculpa, a gente tem um código de barra, e aí tá mostrando o preço do pão, tá mostrando o peso do pão, o preço do quilo, a data que foi comprado, até quanto que é a validade dele e o preço que foi pago. Então, ó, o peso do pão foi 445 gramas. 445 gramas é menos que 1 quilo. Na verdade, é menos até que meio quilo, porque meio quilo seria 500 gramas. Aí, o preço do quilo, se eu fosse comprar 1 quilo de pão, eu pagaria R$12,40. A data que foi comprada, 15/5/2019. E vale até quando? 16/5/2019. Quanto que foi pago por essas 445 gramas? R$5,50. A letra A diz assim, ó. Escreva com palavras o preço de 1 quilo de pão. Não é o preço que a pessoa pagou, não é o preço que o Matheus pagou. É o preço de 1 quilo. 1 quilo de pão custa R$12,40. E é para escrever, então, por extenso, tá? Não é para colocar algarismos, é para escrever por extenso. A letra B pede para vocês representarem no quadro o total que foi pago pelo pão. Quanto que o Matheus pagou, então, por 445 gramas de pão? O Matheus pagou R$5,50. Então, embaixo aí dessa tabelinha, embaixo do reais, vocês vão colocar o número 5. E embaixo dos centavos, 50. Porque ele pagou R$5,50. Na letra C, diz assim, ó. Matheus tem apenas essas notas. Ele tem 3 notas de R$2. Então, ele tem 2, 4, R$6. Tá perguntando assim, esse dinheiro é suficiente para pagar o pão? Vai sobrar ou vai faltar dinheiro? Ele tem R$6 e o preço do pão é R$5,50. O dinheiro vai dar? Vai. Vai sobrar troco? Vai sobrar exatamente 50 centavos de troco. O preço que ele tem que pagar é R$5,50. E ele tinha 3 notas de R$2 que totalizam R$6. Entendido? Dá um joinha pra mim aí se vocês estão entendendo. Maria Luísa já mandou, disse que estão entendendo. E aí a gente vai pra página 63, tá bom?
Dá um joinha pra vocês verem aí se... Tá ok? Todo Posso mundo prosseguir? entendendo, prof. Maravilha. Essas turmas são maravilhosas. Exatamente, ó. Tô gostando de ver, tá? Então, lá na página 63, o exercício 2 diz assim, ó. Natália tirou do seu cofrinho essas moedas de 5 centavos e arrumou-as sobre a mesa. A letra A pergunta assim, ó. Quantas fileiras de moedas ela fez? E quantas moedas há em cada fileira? Então, olha só. Aqui não disse a respeito nem de linha e nem de coluna, diz fileiras. Então, a gente pode dizer que são assim, ó, na horizontal. E a gente pode dizer que é na vertical. Só que se eu for colocar na horizontal, eu vou colocar um resultado. Se eu for colocar na vertical, vai ser outro. Se eu colocar, então, que tá perguntando quantas fileiras ela fez. Se eu for contar assim, ó, na horizontal, ela fez, então, 4 fileiras. Agora, se eu for colocar na vertical, ela fez 8 fileiras. Porque, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu coloco que ela fez 4 na horizontal ou que ela fez 8 na vertical. Tá bom? E aí pergunta ainda quantas moedas há em cada fileira. Há 4 moedas. Se eu for falar novamente na vertical, tem 4 moedas em cada fileira. E se eu for falar na horizontal, 8 moedas. Então, para esse exercício, podem ter 2 respostas, tá? Vocês têm que só tomar cuidado com isso. Se eu for falar na vertical, vai ser uma resposta. Se eu for falar na horizontal, será outra resposta, tá? A letra B diz assim. Quantas moedas são no total? É só eu multiplicar o total de linhas pelo total de moedas. Então, 4 vezes 8 são 32 moedas. E a letra C tem um espaço para vocês fazerem a conta. Na letra C diz assim, ó. Quantos centavos ela tem? Se são 32 moedas de 5 centavos, eu vou fazer 32 vezes 5, que vão dar 160 centavos. Ah, mas vai dar R$1,60. Tomem cuidado, porque esse exercício aqui, ele tá pedindo em centavos, tá? Ele não tá pedindo em real, tá bom? Então, em centavos são 160 centavos. Preencha o quadro com a quantidade que Natália tem. Agora sim, aqui no quadro eu vou colocar em reais, tá? Então, quantos reais ela tem? R$1, quantos centavos? 60 centavos. R$1,60 ela tem. A letra D diz assim, Natália tem também uma moeda de 25 centavos, então fora esse 1,60 que ela tem, né? Ela tem uma moeda de 25 centavos, ela tem uma moeda de R$1 e ela tem uma nota de R$2. Quanto dinheiro Natália tem no total? Registre as quantidades no quadro e faça a soma. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter aqui no quadro? Nós temos que colocar centavo embaixo de centavo, real embaixo de real. Então, ó, a tabelinha aí, o quadro já começou com 1,60. Aí vamos olhar, ela tem 25 centavos, então eu preciso colocar 25 embaixo de 60. Depois, ela tem uma moeda de R$1. Eu vou colocar R$1 debaixo de R$1. Eu não posso colocar R$1 debaixo dos centavos, tá? Senão vai ficar errado. E aí depois ela tem uma nota de R$2. Então eu vou colocar o 2 lá no lugarzinho dos reais. Então vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui na minha apostila. Bata bem perto da câmera. Isso. Aqui dá uma atrasadinha pra mim olhar. Aí já atualizou, tá certo? Então, olha só. Na tabelinha, a gente coloca centavo embaixo de centavo, real embaixo de real pra gente fazer a soma. Porque se a gente não colocar, fica errado. É errado eu somar R$1 com 25 centavos, tá? Então, na tabelinha a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então, ó, somando todos os centavos, vão dar 85 centavos. Somando todos os reais, vão dar R$4. E aí eu preciso, então, completar. Natália tem no total R$4,85. Aí eu preciso marcar um X na resposta certa. Natália tem R$485? Não. Natália tem 4,85, ou seja, R$4,85? Tem. Natália tem 48,5? Não. Lembra que lá no início, quando a gente começou a falar sobre dinheiro, tinha informação que dizia assim, o que vem antes da vírgula é o real e o que vem depois da vírgula são os centavos? Então, ela tem R$4,85. Ok? E aí, agora, a gente vem... 4,85, tá certo? Certíssimo, 4,85. Certíssimo.
Ô, Bianca, a prof também tá com saudade de você, com saudade de todos vocês, tá bom? Já já a gente vai estar junto, ó, se Deus quiser. Aí a gente vai lá pra página 64. Lá na página 64, a gente tem um probleminha, e aí de novo eu vou dizer pra vocês o seguinte: quando a gente tem uma situação, um problema, que a gente tem várias informações, a gente grifa aquelas informações importantes para nos ajudar a fixar aquele número ou aquela informação, tá? Então lá no exercício 3 diz assim, ó. Gabriel quer comprar um DVD que custa R$19,70, mas ele está sem dinheiro. Então ele diz assim, ó. Olha o que o Gabriel fala. Se a Marcela me pagar os R$12 que ela me deve, eu posso pedir o restante emprestado para minha mamãe. Quanto o Gabriel precisará pedir para a mãe dele se a Marcela pagar a dívida? Então, lá no quadro, a gente tem R$19,70. Embaixo desses R$19,70, nós vamos colocar o total que a Marcela deve para ele. Quanto que a Marcela deve? R$12, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Uma continha de quê? De subtração. Então, eu vou escrever para vocês aqui no quadro. Oi, Maria Manuela, tudo bem? Vou escrever para vocês e vou montar a continha, para vocês verem como fica. Então, nós temos o quadro. 7,70, alguém tá dizendo aqui, prof. Quem será que tá dizendo? É o Theo que tá falando aqui, 7,70. Então, ó, a gente tem a parte dos reais e a parte dos centavos. Bianca falou que é R$7,30. Vamos descobrir Vamos ver quanto quem é que tá conseguindo aí. É, vamos ver quem que vai acertar. A Isa também falou que é 7,70. Não vale usar a calculadora. Então, olha só, a informação que nós temos aqui, ó. 19, que é a parte dos reais, e 70, que é o que ele precisa. Então, ele precisa de R$19,70. O que vem antes da vírgula é a parte dos reais. O que vai depois da vírgula é a parte dos centavos. Então, o DVD que ele precisa, que ele quer comprar, custa R$19,70. E aí ele vai pedir para Marcela devolver o dinheiro que ela pegou emprestado dele. E ela pegou emprestado R$12. Então eu preciso colocar aqui no quadro R$12. Eu vou colocar reais debaixo de reais, senão minha conta não vai dar certo. Então aqui eu vou colocar o 12 e aqui eu vou fazer 00. Sempre vírgula com vírgula, né? Isso, só que aqui eles ainda não vem Vírgula. vírgula. Não tem vírgula, né? E aí eu vou fazer o que então? Vou fazer uma subtração, tá? Pra mim saber quanto que o Theo vai ter que... Quanto que o Theo não. Quanto que eu... Esqueci o nome do menino. Quanto que o Gabriel vai precisar pedir pra mãe dele. Então, ó, eu vou fazer 0 menos 0, 0. 7 menos 0, 7. 9 menos 2, 7. 1 menos 1, 0. Então, ele vai precisar pedir pra mãe dele R$7,70. O que vem antes da vírgula real, o que vai depois da vírgula, centavos. Parabéns para quem acertou, R$7,70. O Marco também falou, o Theo, o Arthur, além daquele que eu já tinha dito. Ó, o Theo Muita gente acertou. Muito bem, parabéns para quem acertou. E quem não acertou não fica triste. Já entendeu qual que é o processo? Vai fazer certinho nas próximas, tá bom? Então é para vocês escreverem aí na linha aí debaixo da tabelinha para escrever, tá? A Gabriela precisará de R$7,70, ok? Lembrando que quem vai escrever somente com o número tem que colocar o símbolo do R cifrão, porque nós estamos falando de dinheiro. O exercício 4 é um exercício bem legal, tem várias operações nele e a gente tem que pensar para responder, tá? Então vamos lá, eu quero que vocês participem também. Ele diz assim, ó. Beto foi com o pai até uma loja de produtos esportivos para comprar uma bola que custa R$141. Chegou lá na loja, o pai do Beto disse assim, então, quantos reais você conseguiu economizar da sua mesada? Aí o Beto respondeu, faz 5 meses que economizo a metade do que eu recebo. Aí o pai dele fala, então eu vou pagar o que falta para completar a quantia que você já tem, combinado? Combinado. A letra A diz assim, ó. Beto recebe R$42 de mesada. Quantos reais ele conseguiu economizar em 5 meses?
Só que o Beto não economizou toda a mesada dele. O Beto economizou a metade da mesada durante 5 meses. Então, qual que é a continha que nós temos que fazer? Primeiro, a gente tem que descobrir qual que é a metade da mesada que ele economizou. Então, se ele ganha R$42, vai apagar aqui pra gente fazer. Se ele recebe todo mês R$42, ele economiza metade. Lembra que metade é sempre dividido por 2. Então, nós vamos dividir por 2 para saber quanto que ele estava guardando todo mês. É simples, né? Fácil, né? Moleza aqui. Quem que eu posso usar aqui? Se eu usar o 20, vai me dar 40. Sobram 2. Se eu usar o 1, vai me dar 2. Não sobra nada, eu preciso somar. Lembraram da divisão? Divisão por estimativa? Lembraram? Então, ó, todo mês o Beto guarda R$21. E ele guardou por 5 meses. Tá perguntando assim, ó, quantos reais que ele conseguiu economizar nos 5 meses? Então, nós vamos fazer 21 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, o Beto conseguiu economizar R$105, tá? Vocês escrevam a resposta e coloquem a palavra reais ou colocam um R cifrão aqui, vírgula 00, como vocês preferirem. Tá? José acertou, prof. Parabéns, José. Muito bom. Parabéns pra quem tentou também. Isso aí, Quem tá tentando fazer, ó, tô bem feliz com vocês que vocês estão participando. Mesmo quem não acertou. Quem não acertou não fica triste, tá? É bom a gente ir tentando mesmo. A letra B diz assim, ó. Com quantos reais o pai de Beto irá contribuir para comprar a bola? Lembra que o pai do Beto falou lá no início, no probleminha, que ele ia pagar o que faltasse? Ele falou, quanto que você tem? Quanto que você economizou? Então, o que faltar eu vou pagar. A bola custa R$141 e o Beto guardou 105. Quanto que o pai dele vai ter que pagar? Então, nós vamos fazer 141, vai apagar aqui, tá? Nós vamos fazer 141 menos 105, que é o que o Beto guardou. 105. E agora, então, nós vamos fazer essa subtração. Eu não consigo tirar de 1, tirar 5, então eu preciso emprestar. Então, o 4 vai ficar valendo 3 e o 1 vai ficar valendo 11. 11 menos 5, 6. 3 menos 0, 3. E 1 menos 1, 0. Então, o pai do Beto vai ter que pagar R$36. Ele vai ter que completar aqui, ó, o que falta. O Beto tem 105 e o pai dele vai ter que terminar de pagar, vai ter que inteirar o dinheiro, né? Completar o dinheiro, vai ter que completar R$36, tá bom? Escrevam uma resposta aí bem bonitinho. E aí a letra C diz assim, ó. Na hora de pagar, na hora de fazer o pagamento lá, eles ganharam um desconto de R$17. O pai do Beto deu ao caixa o valor prometido. Então, o pai do Beto prometeu que ele ia pagar ali o que faltasse. O que faltou foi R$36. Quantos reais que o Beto teve que pagar? Então, na verdade, o caixa deu R$17 de desconto pro Beto, tá? Porque o pai dele continuou pagando os R$36, tá? Quanto que o Beto teve que pagar? Lembra lá no exercício, na letra A do exercício, que nós fizemos o cálculo para ver quanto que o Beto tinha guardado? Ele tinha guardado R$105. E o caixa deu um desconto de R$17. O que dá um desconto? Dá um desconto quando a pessoa de uma loja dá um desconto, a gente paga um valor a menos. Vocês têm visto aí nas lojas que deu 10% de desconto, 20% de desconto. Quando vocês chegarem no 5º ano, vocês vão aprender a calcular quanto que é 10%, 15%, que são as porcentagens, tá? Então, desconto é quando a gente tem que pagar a menos, tá? Então, tá lá, o produto custa R$100. Se deu tantos por cento de desconto, a gente vai pagar menos do que tá lá o preço do produto. Então, o caixa deu R$17 de desconto. Então, o pai do Beto deu 36 e o Beto vai ter que dar quanto? Nós vamos fazer 105 menos 17. Então, vamos fazer pra gente saber quanto que o Beto vai ter que pagar. Theo, no final eu falo de novo com vocês, tá bom? Beijo. Então, nós vamos fazer 105, que é o total que o Beto tinha economizado, menos 17, que é o desconto que o caixa deu, tá bom?
Ó, eu não consigo fazer 5 menos 7, eu vou ter que emprestar. Só que o carinha, como eu costumo dizer na sala de aula, o carinha que está na casa das dezenas é um 0. Então, coitado, ele também não tem nada para emprestar para ninguém. De quem que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar de quem está lá na casa da centena. Então, o 1 vai ficar valendo 0. Esse 0 vai ficar valendo 10. Só que ele vai valer 10 por pouco tempo, né? Porque ele vai ter que emprestar 1 para o 5. Então, o 10 fica valendo 9 e o 5 fica valendo 15. Quanto que é 15 menos 7? 8. Quanto que é 9 menos 1? 8 e eu abaixo o 0. Então, quanto que o Beto vai pagar? O Beto vai pagar R$88. E aí o pai dele vai pagar os 36, os mesmos 36. Se tiveram alguma dúvida, vocês entenderam? Ó, alguém falou certinho aqui, o Theo falou que ele vai pagar 36. Isso, muito bem, a Ariane também falou certinho 36. O Theo falou certinho 36, tá certinho. O pai dele vai pagar R$36, tá bom? E aí vocês escrevam então a resposta, que o Beto vai pagar R$88, porque o desconto quem ganhou foi ele. Bastante gente acertou 88 também. Muito legal, muito bom. Gostei de ver a participação de vocês, tá bom? Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? A gente não tem caderno de atividades hoje para fazer, é só a apostila. E aqui na página 64 a gente encerra a apostila 1, tá? E aí eu vou dizer para vocês novamente. Surgiu alguma dúvida? Tem algum exercício que vocês não conseguiram responder? Anota na apostila que não conseguiu. Pode estar me perguntando no privado, ou pode estar perguntando para a Prof. Jô, que ela também vai responder. Ou pode anotar na apostila para quando a gente voltar às aulas, a gente vai retomar esse conteúdo e vai fazer novamente, tá bom? E vai tirar todas as dúvidas de vocês. Combinado? Você quer ir Tá dando tudo certo? uma adiantadinha só no assunto que vai ser daqui a frente? Então, ó, assim a gente encerra essa apostila, que é a apostila 1, tá? E aí, vocês vão assistir, essa semana, vocês vão assistir a aula 4 pra gente fazer a retomada na semana que vem, tá? A Prof. Jô, de repente nós duas, ou de repente somente a Prof. Jô vai estar fazendo a retomada desse conteúdo. Só que o que a gente precisa? De novo eu vou pedir pra vocês, eu vou estar precisando que vocês, não sei se travou aí, Anjo, meu aqui sumiu. Eu vou estar precisando que vocês assistam a videoaula e que vocês realizem as atividades. Para quê? Para a hora que chegar nessa hora de tirar a dúvida aí, vocês não ficarem perdidos, vocês saberem do que é que eu estou falando. Vocês viram como foi gostoso hoje a participação de vocês respondendo? Mesmo quem não acertou, tem meus parabéns, eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. Tá bom? Não, A tia vai vir dar tchau pra vocês. Vocês pediram pra eu voltar a falar mais um pouquinho, então, ó, beijo pra vocês, parabéns, ó, foi show de bola hoje, todo mundo participando. Deu pra ver que vocês tinham feito as atividades no dia da aula, da videoaula lá do SP com você. Então, vocês estão nota 1000, nota 1 milhão, tá bom? Beijão, nós estamos com muita saudade de vocês e logo a gente vai estar aqui na escola, vocês vão estar trazendo alegria pra nós e pra nossa escola, tá bom? Beijão! Lembrando que amanhã tem a live com a Prof. Lu, ok? No mesmo horário. Um beijo, até semana que vem. Fiquem com Deus.